Estamos de volta para encarar mais uma questão de ciências da natureza e suas tecnologias. Bora lá? É com você, professor. Olá, queridos pré-universitários. Eu sou o professor Thompson Justa e hoje nós vamos fazer o comentário da prova do Enem de 2020 na disciplina de Física. Nós temos aí algumas questões interessantes para a gente trabalhar e hoje nós vamos trabalhar com a questão 105 da prova do Enem 2020. Então, bora para a questão. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Galera, uma das recomendações é que o refrigerador não seja colocado em um local quente. Tudo bem. Mas, professor, o refrigerador, ele também não pode ficar num local abafado, justamente porque temos aquela grade, que é chamado de condensador, que faz com que, à medida que os gases são comprimidos pelo compressor, ele retire calor de dentro da parte interna e jogue para a parte externa. Por ali, pelaquela grade, que o pessoal pensa que é uma secadora de roupas que vem junto com a geladeira. Professor, ali a gente bota toalha, meia, sapato, pela hóstia consagrada. Coloque não. Porque aquele local é exatamente para sair o calor. Se você impede de sair o calor, o que é que vai acontecer? O compressor trabalha mais e, consequentemente, a vida útil do seu refrigerador diminui. Então, pensem bem, eu não posso atrapalhar a saída de calor ali de trás. É uma das coisas importantes. Outra, eu não posso colocar em um ambiente muito quente. Por quê? Porque senão ele vai ou exposto ao sol. Porque senão o compressor vai ter que trabalhar mais. E se trabalha mais, a vida útil do seu aparelho diminui. Tranquilos? Vamos observar aqui algumas anotações. Nós temos, basicamente, 4 leis da termodinâmica. A lei 0, que significa o quê? A tendência dos corpos entrarem em equilíbrio quando eles têm temperaturas diferentes. Então, a tendência dos corpos entrarem em equilíbrio térmico. É por isso, por exemplo, que eu só posso entrar em equilíbrio térmico com o ambiente se eu estiver morto. Por quê? Porque se eu estiver vivo, obviamente que a minha temperatura, já que eu sou um animal homeotermo, minha temperatura tem que se estabelecer ali pelos 37 graus Celsius. Professor, significa que se estiver muito quente, o que é que vai acontecer? Meu organismo, através de um princípio chamado de homeostase, joga água em mim. Justamente vai fazer com que saiam suor, né? Saia suor pelos poros, justamente para que resfrie o seu corpo. Ou você pode perceber isso quando você está pensando, quando você está utilizando seu aparelho, né, fonador, sua inteligência, porque é o local onde está mais ocorrendo reações bioquímicas. E por isso aquece. E por isso existe alguém não, né? O nosso organismo jogando água para resfriar isso. Existe a primeira lei da termodinâmica,
a primeira lei da termodinâmica, que trabalha com um gás, quando recebe calor, parte deste calor se transforma em variação da energia interna e parte em trabalho, que pode ocorrer em situações adiabáticas, não ocorrer troca de calor, em situações cíclicas ou isotérmicas, não ocorrer variação da energia interna, ou quando o volume é constante, não ocorrer trabalho. Nós temos a segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com as máquinas térmicas. As máquinas térmicas estão associadas a quê? Estão associadas àquela utilização lá na Revolução Industrial. Então, as máquinas térmicas começaram a trabalhar para os teares mecânicos, ou seja, quando você pegava carvão, queimava o carvão, produzia um certo calor para que o gás fosse expandido e posteriormente comprimido para mexer um pistão e, consequentemente, produzir um trabalho útil. Mas, como nós sabemos, de acordo com a segunda lei, não existe a possibilidade de você transformar todo o calor em trabalho ou todo o calor em energia útil. Por isso, o rendimento de qualquer máquina é menor que 100%, inclusive as máquinas térmicas. Temos aqui a terceira lei, que eu gosto de chamar de terceira lei, que é a lei da entropia. Professor, por que o senhor chama de terceira lei? Nunca ouvi isso. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores das federais, né, do Piauí, do Ceará, eles utilizam esse termo para a entropia, que na realidade é o grau de desordem de um sistema. Tranquilos como grilos, grau de desordem de um sistema. Então, não esqueçam, temos 4 leis da termodinâmica. Então, você tem aí uma máquina refrigeradora, onde você está retirando calor da fonte fria e jogando para o ambiente. Lembrem que uma máquina térmica é o oposto disso. Por isso que o compressor, ele gasta energia. Ele não produz energia, ele gasta. Então, nós temos aí uma inversão da lei zero da termodinâmica. Porque, galera, se eu naturalmente passo energia de onde tem para onde não tem, até que se atinja o equilíbrio térmico, então, se eu fizer o oposto, não é uma coisa espontânea. Se não é uma coisa espontânea, eu tenho que gastar energia para isso. Consequentemente, nós vamos observar que toda máquina refrigeradora, está aqui um exemplo, né? O evaporador, o condensador, que é aquela grade que vocês colocam aqui um sapato, né? Uma meia, uma toalha, que não é para fazer isso, e o compressor, que é justamente para ele pegar aquele gás, que é o gás freon, não é o gás de butano não, pelo amor de Deus, é o gás freon, que comprime o gás e expande rapidamente para que ele resfrie e jogue calor para a parte externa. Então, nós podemos olhar que se nós temos uma máquina térmica,
Aqui é uma máquina térmica. Aqui você tem uma máquina refrigeradora. A máquina refrigeradora, ela contraria, na realidade, né, contraria a lei zero da termodinâmica, que é a tendência da energia sair do canto mais quente entre aspas, tá? De maior temperatura para a de menor temperatura. Professor, por que você não falou mais quente e mais frio mesmo? Porque quente e frio também pode ser uma sensação térmica. Essa sensação térmica, ela está associada a quê? Ela está associada à disponibilidade da condutibilidade do material. Olha aí, galera, é verdade. Então, nesse caso, nós podemos identificar a função do condensador é diminuir ao máximo a temperatura da substância refrigerante, com a maior transferência de calor para facilitar a sua posterior compressão, com o mínimo de consumo de energia. A transmissão de energia térmica é dificultada para o ambiente, ao instalarmos o refrigerador próximo de um fogão ou aquecedor, onde a temperatura é maior e a liquefação exige maior trabalho do compressor. Mas a questão é polêmica, pois a causa do aumento do consumo de energia é a diminuição do fluxo de calor, e o efeito é a solicitação maior do compressor, e ambos estão apresentados nas alternativas. Inclusive, a alternativa A também poderia ser considerada correta. Contudo, a resposta dada pelo Enem foi o item D de dedo, ok? Então, gostaria de agradecer a paciência de todos e até a próxima, nos encontraremos por aí. Tchau! Olá, queridos pré-universitários, eu sou o professor Thompson Justa e hoje nós vamos trabalhar com a prova do Enem de 2020, na disciplina de Física. Nós vamos trabalhar com algumas questõezinhas importantíssimas para que você possa traçar suas metas a posteriori, ok? Então, bora para a questão 106. O mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então está aqui, né? O mergulhador ficou aqui nesse bolsão de ar, debaixo, né? Vamos dizer, numa profundidade de 50 metros. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Ok? Então, temos aí um gráfico, né, que é o tempo de descompressão e relacionado à pressão, a variação de pressão que ele vai sofrer. Considerando que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, lembrem que eles sempre escrevem de forma linear, né? Mas isso aqui é a mesma coisa que 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui a densidade da água, que é 1000 quilogramas por metros cúbicos. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Turma, essa questão ela pode ser resolvida de várias maneiras. Mas vamos imaginar que você é um aluno que está assistindo essa aula e vai prestar muita atenção nessa dica, tá certo? Como vocês podem ter percebido aqui, a pressão de 1/10 a quinta Pascal no sistema internacional é Pascal, newtons por metros quadrados, ou o equivalente
a 1 atm, ou seja, 1 atmosfera. Mas a dica que eu vou dar para vocês, ela vai elucidar de uma forma muito fácil as nossas ideias. Por quê? A cada 10 metros de água, nós acrescentamos 1 atmosfera. Ou seja, aqui você tem uma variação de quanto? Uma variação de 5 atmosferas. Professor, eu já resolvi a questão, então, né? 5 atm é a variação. Porque se 5 atm é a variação, nós podemos identificar que vale, né, através dos valores daqui que foram demonstrados, 500 no gráfico. Que, obviamente, nós vamos pegar o 500 aqui, tchucu, 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 e eu vou encontrar o número 60. Eu não acredito que é só isso, não. É. Mas isso é porque você prestou atenção na dica. E essa dica, ela é fundamental. Porque a pressão hidrostática, nós vamos observar agora, a pressão hidrostática, ela é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Como na questão em si, ele me deu a densidade, ele me deu a gravidade e ele me deu a altura, que no caso é a profundidade, nós vamos encontrar a pressão. Professor, por que é necessário que ocorra uma descompressão do nosso corpo? Porque, galera, não nessa profundidade, mas quando são regiões abissais, a descompressão é extremamente necessária, porque senão o seu corpo literalmente explode. Como assim, professor? Nós já falamos, aliás, nós não, os professores de biologia já falaram, e eu também já comentei em algumas questões anteriores, que existe um dispositivo fisiológico na gente chamado de homeostase, que é para fazer a manutenção da nossa temperatura, da nossa pressão interna e tal. Isso quer dizer, então, que se eu quero descer a uma grande profundidade, o meu organismo não pode descer rápido. Porque se ele descer rápido, eu literalmente sou esmagado pela pressão externa. Fala, professor, é mesmo, né? É verdade. Só assistir filme de ficção científica. É o Segredo do Abismo. Tem lá o cara que é mau, né? Ele entra num submarino e o submarino vai descendo, vai descendo, vai descendo, descendo, e de repente vai descendo tão rápido que ele implode. Não explode, implode, porque ele é amassado pela pressão externa. E o nosso organismo, ele tem que se adaptar a isso. Se você vai viver em regiões abissais, existe o processo de compressão e descompressão, caso você suba, pois se você não fizer esse tempo de compressão e descompressão, o seu corpo vai explodir ou implodir. Caso você desça rapidamente ou suba. Então, aqui, descer, vai haver uma compressão. Significa, portanto,
que o nosso organismo vai ter que aumentar também a pressão interna. Para quê? Para tentar equilibrar. Nosso organismo vai, né, através das artérias e do próprio coração, ele vai apertando, né, em sístoles, né, sístoles e diástoles. Sístoles quando comprime e diástoles quando descontrai. E nesse processo nós temos as duas pressões internas, a pressão arterial mais alta e a mais baixa, que é 12/8, né? Ou 120/80, dependendo da unidade. E se você estiver subindo, tem que haver uma descompressão, que é o caso aí da questão. Pois senão, o corpo literalmente explode. Então, vejam bem, eu preciso identificar que essa questão poderia ter sido resolvida em 30 segundos, se eu tivesse a dica. Mas se eu não tivesse a dica, eu tinha que resolver através dos itens. Então, os itens estão me indicando, os valores estão me indicando o quê? A diferença de pressão, né, vai ser a densidade, a gravidade e a variação de altura. Lembrando que pontos de mesmo nível e mesmo líquido estão sobre a mesma pressão. E aí fica fácil você estabelecer que essa questão, nós temos o seguinte, μ, que é 1 vezes 10 à terceira, vezes 10, vezes a variação de altura, que é 50. Isso quer dizer que vamos ter 510 à terceira Pascal. 10 à terceira é quilopascal. Então, do gráfico, né, 500 quilopascal tem a ver com 60 minutos, como nós já tínhamos comentado no início da questão. Então, eu poderia resolver essa questão de duas formas, com a dica ou através da fórmula. Não impede de você ganhar a questão, mas ganha tempo se você tivesse feito através da dica. Com certeza, não é isso? Então, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês e espero encontrá-los numa outra oportunidade. Viu só como passou rápido? Quando se tem professores desse nível, a gente nem vê o tempo passar, não é verdade? Na próxima semana teremos mais um encontro. E lembre-se sempre de tentar resolver essas questões você também. Só assim você vai conseguir se superar cada dia mais e ter bem mais segurança no Enem. Até a próxima!